Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. Deus abençoe grandemente a tua vida. Hoje meditaremos Mateus capítulo 17, versículo de 22 a 27. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizá-la. Para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, ele paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescar. Ali encontrará uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-las a eles por nós, por mim e por você. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa, Rádio Vida Nova FM. Seja bem-vindo a este canal de evangelização. Uma alegria ter você aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Hoje nós comemoramos o dia de Santa Clara, isso mesmo. Uma irmã que doou a sua vida pela igreja assim de uma forma espetacular. Santa Clara se converteu com a pregação de São Francisco. Ela se converteu tanto, o encontro pessoal com Jesus que ela teve foi tão grande que ela se desfez de toda a sua riqueza, das suas vestes, puras que ela tinha, linha, etc. tal. Ela raspou a cabeça e colocou uma capa, de tecido único, uma túnica, para você entender, e começou a ajudar os pobres. Fez voto de caridade, voto de pobreza. Gente, olha o exemplo que essa mulher nos dá. Se desfez dos prazeres do mundo para viver o amor de Deus na pobreza. Santa Clara nos ajude também a entendermos esse nosso papel, que a riqueza não nos leva a nada. Ontem na homilia o padre falava justamente isso, que conhece tanta pessoa, mas tanta gente, é verdade, conhecemos mas tanta gente, que a única coisa que eles têm é dinheiro, mais nada. Não são ricas, são ricas de dinheiro, mas não são ricas de paz, de amor. E assim e Santa Clara entendeu isso, Tanto é que ela se desfez de tudo que ela tinha e fez um voto de pobreza, de santidade, de caridade, e foi evangelizar e trabalhar com os pobres. Santa Clara, rogai por cada um de nós. Hoje, neste belíssimo evangelho, Jesus primeiro anuncia para os seus discípulos que ele seria morto, mas ressuscitaria no terceiro dia. Então Jesus percebeu um grande abatimento dos seus discípulos, porque imagina só, o mestre, o Senhor, o líder, anunciar que vai morrer, Então, eles se entristeceram com razão. Mas logo em seguida, Pedro foi questionado, que eles estavam ali próximo do templo, Pedro foi questionado. O seu mestre, estava referido a Jesus, o seu mestre não paga o imposto no templo? E Pedro, sem saber muito bem, disse: sim, paga. Mas quando Pedro voltou para casa, onde Jesus e o restante dos discípulos estavam, Jesus percebeu que Pedro estava estranho. E Jesus já sabia que Pedro tinha sido questionado a respeito da taxa, do imposto. E falar imposto, a gente já se treme, porque o que a gente paga, Brasil é o país que mais paga imposto no mundo, Então, Pedro foi questionado por Jesus. Jesus falou assim: o que te parece então, Pedro? O que está acontecendo?
Eles cobram impostos dos filhos ou dos estranhos? Dos estranhos. Então, nós somos filhos, então não tem por que eles cobrar imposto da gente. Mas para não escandalizar essa gente, vai lá, joga o anzol, o primeiro peixe que você pegar vai ter uma moeda. Você vai lá e paga o imposto para mim e para você, em nome de todos nós aqui do nosso grupo. Então Pedro assim fez, né? Então Jesus, ele neste evangelho, alguns dias atrás Jesus já tinha dito, né? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Se referindo também aos nossos deveres civis. Ou seja, as contas, o imposto que a gente tem, que infelizmente temos que pagar, tantas outras coisas que temos que pagar. Então Jesus pede o quê? Ande correto, dá a César, dá a Deus o que é de Deus, dá a César, dá ao mundo o que é do mundo e dê a Deus o que é de Deus. Então Jesus sempre agiu corretamente com a lei, não que Jesus estava querendo sonegar imposto, não era isso, porque o próprio Jesus já respondeu a pergunta hoje, né, que eles não cobravam imposto dos filhos, mas sim dos estranhos. E Jesus não era estranho, Jesus era filho. Os discípulos eram, mas para não escandalizar aquela gente, o que Jesus fez? Pagou, deu uma moeda e o imposto ali, em nome dele, foi pago. Por que esse imposto? Era uma taxa que eles cobravam no templo, uma taxa de manutenção naquela época. Então se dizia imposto, mas era uma taxa. Não é igual hoje que a gente paga imposto sobre tudo quanto é coisa que a gente come, que a gente bebe, que a gente usa, usufrui, tudo tem imposto. E são caríssimos, A gasolina aqui está cara, mas está cara por quê? Porque o imposto é caro. Não é propriamente a gasolina, o combustível, né, o álcool, etanol e tal, mas é o imposto que a gente paga sobre o produto, que é caríssimo. Tem produtos que o imposto acaba sendo mais caro que o próprio produto. E é só aqui no Brasil. Por exemplo, um carro. Você vai comprar um carro lá de 80, 90 mil, se for olhar, ele tem 40, 45 mil só de imposto. Ou seja, quase o valor do carro. Então, só que nós somos convidados e obrigados a pagar. Se você não pagar o imposto da sua casa, vai penhorar ela, você é perigoso perder a sua casa. Se você não pagar a sua conta de água, de luz, você fica sem energia e sem água. Se olhar lá, a taxa do esgoto que eles cobram é caríssima. A taxa que eles cobram na conta de luz é caríssima. Enfim, eu podia aqui enumerar várias coisas que a gente paga e ficar aqui até amanhã. Mas Jesus, então, ele se refere a quando ele diz, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, que devemos andar certo com as coisas do mundo também. Não é porque eu entrei pro caminho de Deus que eu vou deixar aquela conta que eu estava devendo há 10 anos atrás, não vou pagar não. Tem que pagar. Temos que andar certo com Deus e com a lei do mundo. Que seja 1 centavo que você tem que pagar. Nós temos que pagar. Como que a gente prospera na fé? Devendo alguém, passando a perna em alguém, dando os canos em alguém. Não prospera, ninguém prospera dessa forma. Então Jesus nos convida a sermos exemplo, assim como Santa Clara foi. Nossa, gente, então eu fiquei encantado com a história de Santa Clara. Eu conhecia por cima, mas não profundamente assim. Santa Clara teve uma vida e realmente ela encontrou Jesus. Ela entendeu que as riquezas não estão nesse mundo, que a riqueza está em Deus. E você já encontrou essa riqueza que é Jesus Cristo? Você já encontrou esse amor maior? Você já encontrou esse tesouro que é o nosso Senhor Jesus Cristo? Então que você possa refletir neste evangelho de segunda-feira, deste dia, quais as escolhas que você tem feito, quais as renúncias que você tem feito para seguir Jesus. Deus abençoe, que você tenha uma excelente semana. Eu volto amanhã, se Deus assim nos permitir. Não se esqueça, amanhã, terça-feira, começa o nosso o nosso Cerco de Jericó aqui pelo meu canal no YouTube. Não se esqueça, amanhã, terça-feira, primeiro dia, o nosso Cerco de Jericó, todos os dias, durante 7 dias, às 7 horas da noite.
Espero por você, hein? Que a graça e a paz de Deus sejam no seu coração. Paz e bem, que Deus te abençoe grandemente. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizá-la. Para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.